Olá, sejam muito bem-vindos, todas as pessoas aqui presentes online e também todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Aqui estamos começando mais um encontro do Papoterapia, que é esse espaço de segurança psicológica que a gente se reúne de forma virtual para falar sobre as nossas inquietações cotidianas. Então, se você ainda não participa online, ao vivo, fique à vontade para seguir as nossas redes sociais e participar desse encontro. No encontro de hoje, que é o primeiro do ano, e a gente está começando de uma forma lindamente, né? Não era para ser o primeiro, mas por circunstâncias acabou sendo o primeiro. Eu acho que nada surge por acaso. O assunto que a gente veio trazer aqui é sobre trabalho. Trabalhar para quê? Essa é o grande ponto, acho que é uma grande inquietação atual que eu converso e tenho aqui na clínica, né? Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, e atendo individualmente, tenho esse projeto aqui, né, de terapia coletiva, terapia em grupo, e é um assunto que surge, vira e mexe também na clínica, também em papo com amigos, então, essas mudanças de gerações, mudanças sociais, e vai trazendo muita complexidade para o que é o trabalho, e a gente resolveu tratar desse tema aqui. Para falar desse tema, eu convidei a querida e maravilhosa minha parceira de longa data, a Lê Oliveira, que é psicóloga desde 2019, atua há 5 anos aí no mundo corporativo, cuidando, né, de carreira, falando sobre carreira no mundo corporativo, mas também desenvolvendo um projeto particular que é consultor de carreira, né? Ela é consultora de carreira e ela falou aqui em um termo que eu achei muito curioso, que eu queria entender mais, né? E ela é consultora de carreira e de estilo de vida. Eu achei esse nome bem, bem curioso e queria te convidar, porque eu sei que você é muito mais do que só isso, né, que eu falei, mas também para você se apresentar, complementar essa minha apresentação e contar para a gente aqui o que é uma consultora de estilo de vida, para além de consultora de carreira. Muito bem, muito obrigada, Lulu. Estou muito honrada de estar aqui nesse espaço sagrado de troca. Prazer a todas as pessoas que me escutam. Eu sou Ale Oliveira, ou Ali Oliveira, porque depois que eu comecei a atender o sul do Brasil, as pessoas pronunciam diferente, né? Então é Ali lá para a galera do sul. Então, dependendo de onde você está me ouvindo, pode ser que mude. Eu sou psicólogo organizacional, como o Lulu falou, e já há algum tempo, 5 anos aí, atuando em grandes organizações em RH, né? Então, eu trabalho na área que promove recursos para indivíduos humanos, né? Então, eu acho que isso já fala um pouco daquilo que a gente vai trocar aqui. E quando a gente fala de um desses recursos que a gente fornece para os indivíduos humanos, um deles é o autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala da consultoria de carreira de carreira e estilo de vida, eu estou dizendo também que esse indivíduo, às vezes, ele precisa se autoconhecer, se tatear um pouco mais, para, às vezes, ele poder despertar e pensar: que estilo de vida eu gostaria de ter? Né? Que vida é essa que eu poderia ter? E aí, Lu, se você me permitir, eu acho que esse tema ele está intimamente conectado com a minha história. Então, vou contar um pouquinho de mim, de onde eu vim, né? E por que esse tema virou tema de trabalho, né? Afinal, a gente também está falando aqui, trabalhar para quê, né? Então, eu sou natural de uma cidade chamada São Bernardo do Campo, ou São Berlondres, como a gente carinhosamente gosta de chamar. Fico dentro do Grande ABC, São Paulo. E São Bernardo, assim como outras cidades do Grande ABC, é uma cidade que tem uma forte influência das indústrias, né? Então, eu cresci com essa influência industrial. Então, meu pai, ele está na mesma empresa há 35 anos. A minha avó materna trabalhou no mesmo lugar há 40 anos. Então, a força de trabalho, assim como eu via nos meus primos mais velhos, nos meus tios, era muito presente. Eu, assim como grande parte da sociedade brasileira, vim de uma família onde os homens saem para trabalhar nas empresas, né? E as mulheres ficam responsáveis, em sua maioria, pelo cuidado dos lares, né? Que não deixa de ser um trabalho. Né, que não deixa ali de ter uma atribuição do dia a dia, né, seus afazeres. Então, contando para vocês que a minha composição é essa. Meu pai metalúrgico há muitos anos, minha mãe ali dona de casa. Durante essa trajetória, o que aconteceu? Eu, que vim de um contexto periférico,
comecei a despertar interesse pelo esporte por volta dos meus 14 anos. Nessa oportunidade, quando eu estava procurando um primeiro espaço para eu poder ingressar, eu me dei conta com uma primeira barreira social, né? Que era eu não tinha dinheiro para pagar um clube. Então, para quem reside aqui no Grande ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo, eu procurei um dos clubes que aqui a gente precisa pagar para poder entrar. Não vou citar nomes por algumas questões, mas é um clube que você tem que pagar uma mensalidade para poder entrar e usufruir dos benefícios do clube. Chegando lá, como meu pai não tinha dinheiro para custear, o técnico sugeriu que eu poderia ir para o projeto social da Scania, que é a montadora de caminhões europeia que faz sede aqui em São Bernardo do Campo. E na minha cidade, a Scania é uma cidade, né? Então, uma cidade dentro da outra, que é um império, né? E quando eu cheguei na Scania, eu me vislumbrei com aquele ambiente corporativo, né? Imaginei, nossa, que lugar é esse, né? E meu pai trabalhava numa metalúrgica muito menor que prestava serviços à Scania. Então, ele também ficou meio, né, assim, titubeando, né, de entrar naquele ambiente e de olhar para aquilo e pensar, poxa, veja só, estamos na Scania. Eu que produzo para cá nunca tive oportunidade, agora você meu filho que talvez eu jogar nessa empresa, né? E aí foi assim que eu comecei no esporte. Eu fiz parte do projeto social da Scania, que era a escola do Bernardinho Rezende, que é o técnico de voleibol muito famoso. E ali, por conta do esporte, eu comecei a entender que a realidade que eu estava inserida, que era a realidade de uma criança periférica, não era a realidade que eu gostaria de ter para minha vida, né? Então, eu venho de um lar onde eu vi o meu pai trabalhar a vida inteira para terminar de construir uma casa que até hoje nunca terminou. Né? Então, todo o dinheiro de férias que ele pegava, todo o dinheiro, né, a PLR, por menor que fosse, da empresa, ele investia para tentar melhorar a casa. E todos os meus familiares faziam isso. Então, quando a gente para perguntar, trabalhar para quê? Para a família que eu cresci, era ali para subsidiar questões muito básicas, como alimentação, segurança e a moradia, né? Própria, que no caso era própria, né? Mas quando eu olhava para aquilo, eu falava, eu não quero ficar só aqui, né? Eu não quero, eu não me conectava muito com o estilo de vida de, poxa, eu trabalhar a semana inteira, trabalho o final de semana, porque faz, né? É muito comum fazer hora extra, né? Faço hora extra, trabalho por meses e meses e meses, no final do ano ainda vendo 20 dias de férias para poder tentar investir numa casa, que essa casa nunca termina. Né? Então eu não sabia como é que eu ia quebrar aquilo, né? Mas também pela ausência de escolaridade dos meus pais, eles puderam ali ser cuidadosos com o meu processo educacional. Então eu saio da escola pública com 14 anos e ingresso numa escola particular que eu mesma fui atrás, né? Entendi que dava para ser bolsista via esporte. Cheguei lá, fiz a peneira, que é uma seletiva, né? Um teste que vai avaliar ali as suas habilidades com o esporte que você joga. No meu caso era o voleibol, como eu citei. Fui aprovada nessa etapa esportiva e depois tinha a etapa pedagógica, né? Então eu fiz algumas provas, né, para entender se eu estava ali e em que nível eu estaria daquela escola. E aí fui aprovado. Ali com 14 anos você já sabia que você não queria Não, seguir os mesmos passos que... não queria, porque era tudo muito sofrido, né? Assim, você vê eu não via o meu pai, a começar daí. Então, quando a gente fala até da formação do indivíduo, o que começou a me despertar interesse, por isso que eu me tornei psicóloga? Eu queria entender por que as pessoas ficam tanto tempo nas mesmas empresas e dedicam tanta energia para a empresa, porque aí resgatando, né, gente, vou abrir alguns parênteses aqui. O meu pai vem daquela geração industrial. Então, a vida dele era o trabalho. A vida dele era firma, né? Ele existia para trabalhar. Até hoje, se tirar o trabalho do meu pai, ele não existe. Eu já vivenciei uma época que ele ficou desempregado e ele, psicologicamente falando, não ficou bem, assim. Né? Então, é a pessoa que existe para trabalhar. E o trabalho para ele tem um propósito, né? Que mais à frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu vou adicionar Mas, só um fator também aqui, né, dentro da minha especialidade, que é a questão masculina, né? Desse papel. O quanto a questão do trabalho dentro de uma visão masculina do prover, do construir a casa, e se você tira o trabalho, você tira quase que a minha masculinidade, você tira a minha função social dentro dessa família, desse contexto, né? Então, acho que eu imagino
o quanto talvez deve ter sido pesado para ele, de uma outra geração que tem isso vezes 5, né, passar esse período, mas enfim, era só para trazer esse adendo. Perfeito seu ponto, porque apesar de com tudo isso, meu pai era o único, né, literalmente provedor eu não tenho irmãos, né, mas meu pai era o provedor da família, né, era o irmão que ajudava todos os irmãos, né, era o tio que ajudava todos os sobrinhos, né, era o primo que ajudava todos os outros primos, né, então meu pai sempre foi esse grande provedor. Só que quando você também, por isso que eu fui me especializar em estilo de vida, você começa a prover para todo mundo, você começa a perder o controle de para quem você tem que priorizar, né? Porque se você prioriza tudo, você não tem prioridade nenhuma, né? Então, eu que não tive irmãos, não me senti filho único, porque todos os recursos que meu pai provinha, ele dividia até mais para quem chorasse mais para ele, né? E como eu não era chorona, eu não era uma prioridade, né? Então, é, quando a gente fala dessa constituição, a minha vem daí, de uma influência industrial, que começa a entender por que as pessoas querem entender por que as pessoas ficam tanto tempo nas mesmas empresas. O meu pai virou um pai melhor depois que ele se tornou líder dentro da empresa, então eu queria entender o que a empresa proporcionava de desenvolvimento que possibilitasse que o indivíduo, inclusive, se transformasse na vida pessoal, porque, só resgatando, na minha primeira infância, meu pai trabalhava tanto que nem relacionamento com ele eu tinha. Eu já cheguei, tem um dia que ele foi me buscar no prezinho, e eu falei para a professora que ele não era meu pai, né? E ele não pôde me retirar da escola, porque meu pai é um homem negro, de pele retinta, eu era uma criança que tinha uma pele negra de tom claro, meu cabelo não era crespo na época, e a professora vem do homem negro querendo tirar uma criança que aparentemente não tinha os traços ali semelhantes ao daquele homem, ela não deixou ele me pegar na escola, né? Então ele era tão ausente que teve um dia que ele decidiu me buscar, que eu falei, não vou com você não é meu pai, né? Então, Caramba, que simbólico, né? muito simbólico, né? E aí, na adolescência, ele assume essa figura paterna, né? Ele ocupa o lugar que ele reconhece que ele não ocupou, mas foi depois que ele virou líder dentro da empresa. Então, ele vivenciou alguns aprendizados que a instituição proporcionou para ele, que foram tão poderosos que ele olhou para a vida dele pessoal e falou: opa, assim como aqui no trabalho eu tive que fazer alguns ajustes para estar sendo pleiteado com uma posição mais, né? Uma posição maior, uma posição de maior relevância, que ajustes eu preciso fazer para também acomodar as questões que eu tenho dentro da minha casa, né? Porque, querendo ou não, eu sou líder familiar também, né? Então, eu queria entender o que leva as pessoas a ficarem tanto tempo nas mesmas empresas, o que a empresa faz que desenvolve esses indivíduos, e mais, o trabalho formava parte de quem nós éramos ou não? Porque o meu pai, como homem negro, líder de um segmento industrial, né? E a gente sabe, as montadoras, em sua maioria, são todas europeias. Então, a gente acaba espelhando isso. Então, quem está em posições de liderança são homens brancos, e ele ali, um homem negro, fazendo história, e uma história solitária, né? Então, o meu pai, ele sempre foi muito ativista do movimento étnico-racial, mesmo sem ter letramento. Então, ele foi me preparando dizendo assim, olha, você que agora tá com traços que as pessoas mais facilmente vão te identificar como uma pessoa não branca, precisa erguer a sua cabeça e precisa entender como é que você vai falar no mesmo tom dessas pessoas, né? Porque você não é menos do que nenhuma delas. Seja porque eu furei algumas bolhas e fui estudar num colégio com gente rica, né? E fui sozinha para lá. Claro, os meus pais subsidiando questões básicas como refeição e transporte, mas tudo eu da minha cabeça, porque eu não queria ficar naquele lugar, não era aquele estilo de vida que eu queria ter, não era. Eu queria, ainda mais quando eu tive essa experiência de vivenciar amigas que chegavam com 15 anos, ou elas faziam uma festa de 15 anos de mais de 200 mil reais, ou elas faziam um intercâmbio para Disney, sei lá, para qualquer país do mundo. Eu pensava, nossa, que isso, né? De poder entrar em casas que eram 3, 4, 5, 6 vezes maiores do que a minha. Eu nunca esqueço, eu tenho uma grande amiga que fui padrinho de casamento dela. O apartamento dela era umas 4 vezes maiores do que a minha casa, que PS tinha quase 4 andares, né? Porque casas na periferia você constrói um andar, depois você constrói outro, depois você constrói outro, e o apartamento dela conseguia ser maior do que tudo isso, né? Então eu fui entendendo que tinha muito mais, se já tinha algo que eu não me conectava ali,
quando eu fui observando outras possibilidades, que também não era, eu olhava para aquilo e sabia, eu não faço parte desse grupo, né? Seja porque minha família não faz parte, seja porque eu não sei nem como é que eu faço para chegar. Mas foi o suficiente para eu entender que meio do caminho é esse que eu gostaria de conduzir a minha vida. E num desses projetos, por isso que eu trabalho autoconhecimento com os indivíduos, e quando a gente fala da disciplina do trabalhar, para quê? Eu não posso falar de trabalho sem dar um passo atrás e falar, a gente se conhece um pouco, né? A gente entende aquilo que nos mobiliza, a gente entende um pouco daquilo que nos fundamenta, né? Porque senão a gente corre o risco de entender que o trabalho, ele só existe para pagar conta, ele só existe para eu subsidiar o meu custo de vida, né? Meramente sobrevivência. E tecnicamente a gente pode falar um pouco mais adiante. Mas para fechar um pouco o capítulo da minha história, para daí a gente poder mergulhar na questão do trabalho, quando eu conto para a psicóloga da escola que eu queria descobrir essas questões, ela me disse que seria na psicologia organizacional. E aí esse título mudou tudo para mim, né? Porque que significa ser psicóloga organizacional, né? O que significa o título que a gente tem dentro do mercado de trabalho que a gente ocupa, né? O que isso significa? Eu fui buscar descobrir isso. E foi daí que eu entrei na psicologia, tudo que eu tenho oportunidade de conseguir bolsa, consigo, né? Vou atrás, então a faculdade também eu tive bolsa e me formei psicóloga e entrei numa empresa que a gente falava muito de propósito, né? E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu fui buscar estudar o propósito, entender que essa palavra que se modernizou muito nos últimos anos e o que ela significa e qual que é a função que ela tem quando a gente fala do trabalhar para quê, né? E aí, na etimologia da palavra, vem do latim proponere, né? O pro é colocar, né? E o nere é a vista. Então, eu estou dizendo que propósito nada mais é do que colocar à vista. E aí, colocar à vista o quê? Algo que na modernidade a gente começa a entender que o trabalho precisa fazer sentido, né? Precisa nos conectar com algo além daquilo que o salário vai corresponder no dia a dia. E aí, para a gente poder falar um pouco disso, eu queria resgatar com vocês um pouquinho de como é que é a história do trabalho, né? Lulu, estou indo num bom ritmo. Sim, só queria, antes de você resgatar da história do trabalho, perguntar para quem está aqui presente, que se sente à vontade de falar, trabalhar para quê? Hoje, na visão de vocês, vocês trabalham para quê? Para a gente colher mais insumos aí. Uma pergunta. Quem se sentir confortável aí de falar, de trazer, vai ajudar a gente a desenrolar essa discussão. Boa noite, tudo bem? Boa Bom, noite. trabalhar para quê, né? Eu sempre vivi numa família que trabalhar para você mudar o seu estilo de vida, né? Sempre morei em um local periférico aqui da Zona Leste de São Paulo, que para você conseguir algo você tem dois caminhos, né? O errado, fazer coisas erradas, como roubar, matar, ou você vai trabalhar, né? Então, sempre desde pequena, sempre ouvi, tem que trabalhar para ser alguém na vida. Então, isso sempre ficou marcado. Quando penso em trabalho, sempre vem essa frase na minha cabeça. Essa é uma frase muito comum e, ao mesmo tempo, eu acho muito forte, né? Trabalhar para ser alguém na vida. O peso que isso traz para o trabalho, né? O quanto a gente olha e fala, putz, eu preciso trabalhar para ser... Eu só sou alguém se eu estou trabalhando, né? Tanto E é aí... que quando perguntam para você quem é você, normalmente você vincula quem é você à sua profissão. Uhum. Você não vincula quem é você a quem de fato você é, né? Perfeito, O que te perfeito, faz pessoa. E normalmente as pessoas vinculam isso à sua profissão. perfeito. Isso eu já ouvi, conversei com pessoas que não são paulistas, né? Que falam que isso também tem uma característica muito paulistana de você começar a conversa falando do que você... O que você faz? Pô, eu faço um monte de coisa, eu jogo bola, eu cuido de cachorro atualmente, né? É um novo capítulo da minha história. Eu jogo videogame, enfim. Mas normalmente quando perguntam isso, já tem a intenção de, tipo, com que você trabalha, né? Que é um pouco do que a Cat está trazendo, assim. É esse interesse do... E aí é mais sobre a função,
é sobre o status, é sobre o lugar, enfim, né? Abre várias arestas aí. Tudo bem. Marral? Acho que o Marrocos fala. Vamos lá. Cara, obrigado, é muito produtivo. Eu acho que papoterapia chamou muito a minha atenção com esse tema de trabalho, porque eu trabalho tanto na minha vida para mudar o meu estilo de vida, né? E hoje eu sei que o meu estilo de vida não depende do meu trabalho, e cai muito nisso que vocês disseram. Eu sou uma pessoa, e através dessa pessoa que eu sou, que eu cheguei em tantas oportunidades de trabalho que eu tenho até hoje. Então, eu aprendi que, cara, você estuda, você quer ter um propósito na sua vida, mas realmente não é o trabalho que vai mostrar quem você é. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por levantarem esse tema e entender que a gente representa muito mais do que o trabalho que a gente oferece para empresas ou pessoas. Então, a gente tem que reconhecer quem somos nós antes de oferecer o melhor para a indústria, né? Então, muito legal. É muito bom esse tema, porque a gente começa a valorizar o nosso eu, não valorizar o eu que oferece o melhor para a indústria. Era só isso que eu queria levantar aqui. Boa, acho que é uma lógica inversa, né? De tipo, primeiro eu entendo quem eu sou para entender o que eu posso oferecer, né? E não o inverso. Eu acho que é uma visão bem interessante. O Ed retornou agora, a gente estava perguntando, Ed, para que a gente trabalha atualmente, né? E cada um trouxe um pouco da visão. Não sei se você quer falar, se você quiser, só abre o microfone e trazer sua visão aqui para a gente também. O porquê que hoje você trabalha, exatamente por quê? Vê se vai ficar bom o áudio, porque tá horrível na internet na estrada. Dá para ouvir. Dá pra ouvir? Dá. Bom, eu sou o Ed e tô trabalhando até agora, caminhão, tô na estrada. Cara, trabalho hoje para sobreviver mesmo. Para mim comer, dormir, alimentar meus filhos, enfim. É sobrevivência, pura sobrevivência. E eu não me lembro se tinha outra opção durante minha vida, a não ser essa. Sempre tive uma vida mais difícil, né? Mas preciso trabalhar muito, e não é pouco. Mas eu estou tentando desacelerar agora, com 50 anos. Mas parece que a vida sempre me empurra para trabalhar mais. Mas é isso, é sobrevivência mesmo, pura sobrevivência. Boa. Interessante. Acho que temos perspectivas diferentes aqui, que dá para a gente ir complementando. Obrigado por compartilhar. E Cat, quer falar? o trabalhar para aquele também depende muito da fase da vida. Tem fase que você trabalha por um motivo, as motivações vão mudando ao longo do tempo. Então, eu particularmente, hoje, eu gosto do que eu faço, mas a forma que isso acontece não é o que eu gostaria. Então, hoje é uma pergunta que eu faço diariamente. Eu estou trabalhando para quê? Aonde eu quero chegar com o que eu estou executando hoje? Porque isso já me satisfez em algum momento da minha vida. Hoje, dia 20 de março, não. Perfeito. Essa questão da temporalidade é importante, né? Acho que isso é um ponto não só que o trabalho, né? A gente tem uma vida que, por questões sociais, por tudo que a gente ouve, às vezes a gente acha que as nossas decisões sempre serão eternas, né? Então, vou trabalhar em tal lugar, vou começar tal relacionamento, e a vida ela vai mudando, né? E os objetivos eles vão mudando e a gente precisa entender o quão isso também pode ser um pouco mais leve, né? Com a gente de tipo, peraí, o que eu decidi hoje é o que vale para hoje, talvez não valha daqui um ano, né? Então acho que é importante. Ale, com tudo isso de insumo, você ia começar a falar sobre o que é o trabalho, né? No início, um pouco da história do trabalho, porque eu acho que é algo particularmente bem importante a gente entender de onde as coisas vêm para a gente entender para onde a gente vai caminhar, né? Então, a história de como surgiu,
Acho que é importante você contextualizar aqui. Muito bem, então vamos lá. Então, acho que com todos esses insumos que vocês trouxeram, eu vou já antecipar, não existe certo nem errado, né? Existe aquilo como a Caterine bem trouxe, né? A depender do momento que a gente está, com as informações que a gente tem, de onde a gente partiu, tudo isso tem nuances, então eu não quero que vocês levem o que eu vou trazer a seguir como uma verdade absoluta, né? Ela vem a ler querer dizer que tem que ser assim. Então, acho só esse cuidado para a gente poder começar, porque o trabalho, gente, desde da fundamentação dele, ele serve para nos dar valor. Por quê? Vou explicar. Então, quando a gente retoma, né, a história do indivíduo, se a gente for olhar para o homem e a mulher das cavernas, e se a gente for até para conceitos mais religiosos, né, então a gente parte de um momento da história humana em que o indivíduo, ele lutava para ter o quê? O alimento. Então, uma das abordagens que a gente olha nesse segmento de carreira, estilo de vida, é uma pirâmide de um autor da psicologia chamado Maslow, né? E o Maslow, ele tem a sua famosa pirâmide, chamada Pirâmide de Maslow, que nos ajuda a entender quais são as necessidades do indivíduo, tá? E a necessidade mais básica de Maslow é aquela necessidade fisiológica. Então, que é comida, água, abrigo e sono. Então, a gente se traduz ali o homem e a mulher das cavernas, né? Então, o começo da humanidade, né? Então, a gente saía das cavernas para lutar, né? Essas cavernas, se a gente já faz um salto para o momento atual, são os apartamentos com varanda gourmet, são as casas que a gente dá conta de construir, as casas que a gente aluga, né? Não deixam de ser cavernas. A questão é a modernização das coisas. Então, só para dizer para vocês que por mais que a gente tente sofisticar, e uma parte a gente até consegue, o nosso presente momento espelha muito do nosso passado, né? Das raízes de quem nós somos lá atrás. Então, a gente começa assim. E aí, quando os seres humanos começam a se popularizar, né, começa a ter mais gente, o que começa a acontecer? A disputa pelas terras, né, a disputa pelo espaço. Então, as relações de poder começam a vir daí. Quem tem mais espaço, e dependendo da qualidade desse espaço, né, esse espaço ele pode ser usado para plantar, esse espaço pode ser utilizado para construir residências, esse espaço ele pode ser utilizado para cuidar de alguns animais, enfim. Esses espaços, o que eles comportam, né? E aí a gente começa a transicionar, né? A gente começa a fazer algumas transições, algumas mudanças, mas também algumas transações. Então, assim, no meu cantinho de terra, eu e a minha família, a gente produz isso daqui. Eu posso trocar isso daqui por quanto? O que você tem a me ofertar aí na sua terra? Né? E aí a gente já começa algumas relações mercantis, né? Então, essa troca, né, do indivíduo pelo outro. E aí, o que diferenciava uma produção da outra? Às vezes a quantidade, às vezes a qualidade, né? Às vezes a pureza, né? Então, veja, o trabalho, ele sempre esteve ali com uma base atrelada a valor, né? A valor. Por que eu vou te dar tudo isso meu, né, aqui, sendo que você só me tem esse negocinho aqui de baixa qualidade? Às vezes você vai dizer, não, isso aqui é precioso. Isso aqui é muito precioso. Isso aqui é só desse tamanho, mas é precioso, é fino, né? Veja só o processo criativo. Então, as pessoas, elas foram encontrando ao longo de suas vidas, e isso a gente observa desde dos fundamentos mesmo da humanidade, formas de justificar o porquê que uma coisa vale mais do que a outra, porquê que uma tem um cuidado mais do que a outra, porquê que essa daqui tem que ser mais do que a outra. Então, vocês percebem que isso acontece desde de muito tempo atrás, né? E aí a gente sai da era, né, da terra, né, da revolução agrícola, e a gente começa a chegar no período das máquinas, né? Então a revolução industrial, que é quando essas pessoas começam a entender, poxa, essa pessoa aqui faz isso de forma braçal e eu consigo só ter isso aqui de resultado. Será que se eu criasse um equipamento que cortasse isso daqui, em tanto tempo eu conseguiria mais coisas para poder chegar lá e trocar nos mercados e ganhar mais dinheiro? Né? Então a gente começa a ter esse processo da chegada das máquinas, né? Então, dos indivíduos entendendo como a gente consegue substituir a força humana de trabalho. Pasmem, isso há anos atrás,
A gente para agora, né, 2024, a gente tem o quê? A famosa inteligência artificial, que é um outro mecanismo que o ser humano mesmo cria para substituir questões humanas. Então, de novo, o presente espelhando coisas que a gente viu lá no passado, tá? Aí a gente, na era industrial, as máquinas elas vão ganhando suas sofisticações, a gente tem ali a chegada da internet, né, o começo do que seria a internet, da telefonia, em meados de 1970, né, chamado como Revolução da Informação, né? A gente também tem, durante esse período, né, os modelos fordeístas e tudo mais, que a gente começa a olhar para a quantidade de coisas que a gente consegue fazer e a era da produção em massa, né? E aí você tem aquelas esteiras de produção em que você tem os indivíduos que fazem a mesma coisa. Então, você vai apertar parafuso o dia inteiro. Você vai apertar um botão o dia inteiro. Você vai colar uma peça o dia inteiro. Então, você tinha uma esteira produtiva. Caminhamos na história, as pessoas sofisticam as máquinas e conseguem tirar as pessoas dessas etapas, meramente o que? Operacionais. Junto desse processo, uma das coisas que começa a acontecer ali na meados da década de 1990, quando as máquinas já estão mais sofisticadas, a gente já tem mais informação, é o seguinte: como as pessoas elas podem se diferenciar fazendo as mesmas atividades. Então, pensem só, meu pai vem do modelo industrial, fabril, meu pai era pintor industrial, né? Por que o Antônio deve ser o líder do setor de pintura, sendo que ele faz a mesma coisa do que, sei lá, vamos usar como exemplo, o Alessandro? Os dois passam, tem que dar 10 pinceladas de tinta preta, 10 pinceladas de 10 pinceladas. Como se diferenciar? Aí a gente começa, e aí a psicologia já evoluiu bastante, os conhecimentos acerca dos seres humanos evoluiu bastante, as ciências dos testes humanos evoluiu bastante, a gente entra na era da competitividade. A gente começa a diferenciar um indivíduo do outro. Né? Então começa a testar, avaliar, entender que você está apto para fazer uma atividade que está para além de uma atividade operacional. E a gente começa a chamar essas atividades de atividades de gestão. Né? Gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de sei lá o que. Tem várias nomenclaturas aqui. Então, quis contar essa história para vocês para dizer o seguinte: com a chegada da internet, com a chegada da informação, a gente começa a observar, eu que peguei isso lá atrás em 2011, né? Foi o Google que me disse que dava para ser psicólogo organizacional. Se eu não tivesse a internet para me contar que isso era possível e depois a psicóloga para confirmar, né? Talvez eu não soubesse que isso seria um caminho de vida, né? Então, a internet chega e amplifica as nossas possibilidades, né? Então, também tem uma parte, que é isso que a gente estava falando até aqui, que dependendo de onde você partiu dessa conversa, a tua história foi demarcada por uma característica em demasia a outra, né? Então, uma coisa tem mais, te acometeu mais do que outras características, né? E por isso que vem a frase ser alguém na vida, né? Porque o que é ser alguém na vida? É você ter um nome, é você ter um título, é você ter um valor. E quando a empresa te contrata, ela te dá o valor, né? É uma empresa, uma instituição, enfim, quando você vai prestar algum serviço, né? Isso te dá um valor. Então, ser alguém na vida significa que você sai de um status de que ninguém está te pagando nada, você não está entre milhões de aspas valendo nada, e agora, com a sua atribuição, sua força de trabalho, você vale tanto, né? Só que qual que é a relação perversa disso? Você tem que trabalhar 30 dias no mês, e às vezes mais, ou no regime de tantas horas, com um pouco mais, um pouco menos, para no final você ganhar esse valor, esse montante, né? Então, essa fala ela é perversa porque quando você não está no mercado de trabalho, quando você não está com a sua força de trabalho gerando qualquer tipo de recurso, isso cai como uma pessoa descartável, né? E se a gente for olhar para algumas séries, alguns filmes, alguns projetos, né, que nos ajudem a olhar um pouco para alguns momentos e movimentos da história humana, eu gosto muito de série de época, né? Então, que vocês veem ali os castelos, né, as relações de classe, de poder e tudo mais. A pessoa que nasce pobre, pobre ela fica, né? E a pessoa que nasce um duque, uma duquesa, né, nananana, ela permanece, né?
E aí, qual que é a dificuldade até tempos atrás de grande parte das pessoas quando a gente fala do trabalho para além da sobrevivência? É que como não se herdou o nome, porque o nome é um título de poder, né? É um título de que você vale alguma coisa porque você herdou algo de pessoas que fizeram lá atrás. Seja, né, como eu falei, lá atrás as pessoas disputavam por terra. Como isso foi feito, a gente não consegue, eu não consigo avaliar se foi feito da forma mais justa ou não. Acredito que não, pela desigualdade social. Mas Eu avalio, não sei se eu sou, não sei se eu tenho capacidade, mas eu avalio não, eu julgo. Eu julgo, entendeu? Mas eu não quero que não pare nenhum economista, nenhum cara que fala assim, olha, vem cá, veja bem, né? Enfim. Vamos aqui ficar na minha zona de conhecimento, né? Quem sou eu para dizer que isso foi, né? Quem sou eu? Mas todo mundo aqui sabe que o jogo não foi justo, né? Ainda mais quando a gente fala de Brasil. Então, de novo, o ser desempregado ou não estar trabalhando, eu vejo que as pessoas até têm um cuidado de falar, né? Um profissional me procurou esses dias e falou: olha, eu estou desempregado, eu preciso voltar para o mercado, mas eu quero que você me ajude a como eu coloco isso no currículo. Eu não posso colocar que eu estou desempregado. E aí eu falei para ele: olha, o moderno é falar que você está no sabático, né? Ou que você está empreendendo, né? Ou que você está fazendo alguma. Esse é o moderno. Por quê? A palavra do desempregado, as pessoas elas não querem nem se relacionar. As pessoas não querem se relacionar. Porque as pessoas, grande parte das pessoas, né? Atribui a pessoa que não tem um trabalho, não atribui valor. Por conta dessa herança que a gente carrega. E aí, qual que é o esforço que a gente faz em várias pautas de diversidade que a gente discute nas organizações, em várias pautas como o Mahal trouxe, né? O trabalho, eu não sou meu trabalho, né? Eu sou esta pessoa que tenho, neste momento, este trabalho, né? Só que essa conversa não é uma conversa ampla, que as pessoas entendam facilmente, né? Eu estava vendo um post ontem, uma publicação, desculpa, ontem no LinkedIn, que é aquela rede onde as pessoas, assim como o Facebook, Instagram, etc., elas se vendem profissionalmente, um rapaz que ele era um embaixador no LinkedIn, tem como você colocar um selo na sua foto, que é uma marcação na sua foto, que você está aberto a oportunidades, né, que chama-se de Open to Work. Ele era um defensor daquele selo, né, porque entende-se que se você está aberto para trabalho, as empresas mais facilmente iriam te procurar, né, porque é mais fácil pegar alguém que está sem trabalho ou tirar alguém que está numa empresa há tantos anos, né? Entende que seria mais fácil contratar alguém que não está trabalhando, até pela disponibilidade de começar, né? E aí ele disse que mais de 5 meses com o selo Open to Work, o engajamento da página dele caiu drasticamente, nenhuma entrevista foi agendada, e aí quando ele tira o selo Open to Work e coloca, né, que ele está vivenciando um período de aprendizado, né, como se tivesse sido uma escolha dele, não uma condição imposta pelo nosso sistema político, econômico, etc. e tal, a crise que a gente acompanha, ele já começa a receber entrevistas das empresas, né, e etc. e tal. Então, uma das coisas que eu quero consensar aqui é, para mim, nós somos muito mais do que o nosso trabalho. Para grande parte das pessoas, o trabalho, ele é seu título, ele é o seu selo, ele é sua porta de entrada. Ainda mais se você não é da família imperial, Orleans Bragança, você não é da família você não é uma Bravanel, você não é um Hulk, né? Você não é... Quando você não tem esses nomes, grande parte das pessoas começam a te ouvir a partir da sua atribuição profissional. Isso é super problemático. Né? Lulu, você quer falar alguma coisa em relação a essa problematização? Eu queria, na verdade, falar sobre... Vou voltar, talvez, um pouquinho, tá, gente? Da pirâmide de Maslow que você falou, eu acho que é importante porque são as camadas que a gente vai vivendo e que a gente vai se permitindo um certo privilégio poder ter alguns tipos de reflexões. Então, quando você falou, né, a gente está trabalhando para manter o básico, comida, bebida, uma casa, banho, é isso. Isso não te permite ter um tipo de reflexão, uma reflexão, porque você está aqui mantendo a base dessa pirâmide, né? E é engraçado que quando você sana isso daqui, a reflexão já vem
de um lugar que é a segurança. Aí você vai me corrigindo porque você é uma pessoa mais especialista nesse lugar. E eu tenho uma experiência que traz isso muito claramente, assim, muito nítido. E aí, pessoal que está aqui online, por favor, compartilhem experiências, tá, gente? Não vai ser um monólogo só eu e a Ale falando. De um projeto que eu participei, uma das empresas, que a gente ia contratar empreendedores. A ideia era trazer empreendedores que ficariam um determinado período dentro da organização, pensando em projetos diferentes, tal, e depois a ideia é que, depois desse período fechado, essas pessoas saíssem, porque elas têm um espírito empreendedor. Essa era a ideia, trazer pessoas que têm um espírito empreendedor. Só que a gente atrelou diversidade nisso. Não vamos trazer o empreendedor, que é a galera lá do Vale do Silício, vamos trazer o empreendedor da quebrada, vamos trazer gente de todos os lugares. Fechou? Fechou. Conseguimos fechar um grupo diverso. Quando essa galera, principalmente a galera que eram empreendedores, eu vou chamar aqui de empreendedores reais, tá? Que estava ali, cada um na sua quebrada, cada um no seu corre, tentando empreender e tal, e que eram mentes brilhantes e geniais, mas não tinham títulos de pós-graduação, mas eram mentes brilhantes, entraram numa companhia que dava um salário, que conseguia ter essa pirâmide de Maslow. Quando foi terminar o contrato, a gente imaginou que essas pessoas não iam querer ficar na companhia, porque são pessoas empreendedoras, elas não querem um mundo corporativo, de ficar subindo carreira, elas vão querer partir para outro empreendimento, porque elas fizeram uma startup aqui dentro, deu certo, não deu, partiu. Essas pessoas que se viram durante, acho que foi 1 ano e meio, tendo essa necessidade básica atendida, vieram falar para mim, muitas delas, de Lulu, agora eu tenho um convênio. Você acha que eu vou querer ficar empreendendo tendo convênio médico? Não, quero ficar. Vê aí se rola uma vaga, se vocês acham que... E eram pessoas brilhantes. E aí a gente teve que fazer um trabalho de, peraí, mano, vamos ter que ficar com todo mundo, porque a galera é boa e a galera quer ficar, então bora. Mas assim, acho que permitiu com que essas pessoas entendessem, porque o básico estava sendo sanado, que tinha um salário bom, tinha conseguido... Peraí, agora é o ponto de segurança, estou conseguindo frequentar uns restaurantes massa, viajar para os lugares legais, estou com um plano de saúde, então entra num outro nível de... Eu acho que eu consigo abrir mão dessa liberdade, porque tem isso, né? O empreendedorismo traz a liberdade, e uma empresa, um trabalho de carteira assinada vai te limitar mais, mas na conta da maioria das pessoas, eu topo ter essa limitação para ter esse nível de segurança, para conseguir ajudar fulano de tal da família também conseguir começar a empreender. Aí você começa a ver que é meio que uma roda gigante ali, né? Então, queria ouvir também da galera que está presente, se isso já passou pela vida de vocês, de tipo, peraí, aqui fluiu, aí você tem uma reflexão nova, de tipo, não, então vou fazer isso aqui diferente, vou mudar de trampo, vou começar a empreender, porque eu já cansei de trabalhar no CLT e agora eu quero ter meu horário. É um pouco dos momentos que a Cat trouxe, né? Como que vocês enxergam essa teorização, mas no dia a dia, né? De necessidades que Posso vão sendo começar? atendidas. Pode, por favor. Isso é bem interessante, porque mexe com um pouco do que a Lê estava falando de propósito também, né? O que a gente pensa para nós. No meu caso, de fato, eu acabei tendo várias formações acadêmicas, e isso muito menos pensando no título. Tanto é que eu não faço, vamos dizer, entre aspas, a propaganda das minhas formações. Quando me perguntam, eu falo. Mas eu não faço a propaganda disso porque as minhas formações é por um propósito maior. Por exemplo, hoje eu tenho algumas graduações, tenho mestrado, estou prestes a defender o doutorado, mas isso com o objetivo de que, para mim, o que faz sentido é que eu acredito que as pessoas só têm, não só por meio disso, mas é um dos fatores que acabam influenciando as mudanças sociais, aonde a gente pode, da onde a gente está e para onde a gente quer ir. Eu só acredito que essas mudanças acontecem por uma coisa básica chamada educação. Então, as minhas formações, elas não são, no meu conceito, né? Eu busquei isso muito, claro, do alto do meu privilégio, né? Eu busquei isso muito por conta de poder proporcionar isso para as pessoas, assim como proporcionaram na minha vida através do conhecimento.
Então, no meu caso, tem esse ponto. E aí, quando eu fazia, entre aspas, tá, só o mestrado, porque muita gente pergunta, mas você só estuda? As pessoas não veem o valor ou o propósito do seu mestrado, do seu doutorado. Quando eu estava recebendo a bolsa da universidade para fazer o mestrado e para fazer o doutorado, eu conseguia arcar com o meu custo de vida na época, eu tinha a liberdade de um horário mais flexível, tem a obrigatoriedade de horas para cumprir, mas um horário mais flexível, só que isso era por tempo limitado, até que eu conseguisse, de fato, poder ensinar outras pessoas. Enquanto isso, eu estava fazendo projetos paralelos, que eu dava aula para crianças que tinham dificuldades de aprendizado, mais uma vez, pelo propósito, e aí eu acabei entrando no mundo corporativo, pelo aprendizado, que eu gostaria de adquirir, que eu não tinha, e que eu acreditava que isso podia agregar ainda mais no meu propósito, que era transformar a vida das pessoas. E justamente me deparei com essa questão da segurança. O fato de ter um convênio, o fato de trocar a minha hora trabalhada por uma remuneração que eu conseguisse arcar com as minhas contas e um pouco mais adiante, conquistar novos sonhos e realizar novos sonhos, pensar um pouco diferente do que eu estava naquela fase. Então, hoje, eu me faço esse questionamento, poxa vida, pensando pelo que, né, me moveu, que foi dentro do mestrado, dentro do doutorado, o que eu recebia, né, como troca do meu desenvolvimento intelectual ali na época, para poder me manter, e hoje o que por um lado, ter toda a liberdade atrelada a isso, e hoje, um cercadinho, vamos dizer assim, né, do mundo corporativo em troca dessa segurança. Então, aí volta naquilo que eu falei logo no comecinho, a questão das fases. O que você busca em cada fase e por que você trabalha, para que você trabalha em cada uma das fases. Então, eu vivi essa transição e hoje eu me questiono, poxa vida, tá valendo a pena eu viver nesse cercadinho? Eu acho que eu já vivi por um determinado tempo nesse cercadinho, eu não sei se o próximo passo vai ser continuar nesse cercadinho ou voltar não necessariamente pensando nas pós-graduações, né? Mas voltar, mudar para algo que me dá mais liberdade, que me traz mais alegria, que muda mais a minha vida pessoal. Então, esse é um questionamento que eu faço passando por essa minha trajetória aí. Boa, boa. Alguém quer trazer outras experiências para agregar aí, gente? Não? Eu acho que o áudio dele tá bem baixinho, Lulu. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Boa, boa. Então vamos lá. Me vejo muito no que a Ká também falou. Hoje eu sou uma pessoa que não tem tantas credenciais acadêmicas, tá? Mas eu passei por grandes empresas onde eu vi que eu era mais uma mão de obra barata, tá? Para as pessoas e que rendia frutos bons para a empresa, para as empresas que passei. Hoje, no momento que eu estou preocupado com a minha vida acadêmica, então retornei aos estudos, procuro uma graduação, né? E vejo que isso vai me credenciar mais pessoalmente do que profissionalmente. Então, hoje, já com uma idade avançada, estou com 35 anos, eu vejo isso como uma obrigação pessoal, para eu poder ver que se alguma empresa me pedir isso futuramente, eu vou ter. Então, eu me credenciei profissionalmente, mas do lado acadêmico eu deixei faltar para o meu pessoal. E quando eu me vi numa posição de... Eu sempre trabalhei muito de pessoa jurídica, né, prestador de serviço. E quando eu me vi numa vida de CLT, com alguns benefícios, porém uma vida travada, eu também não me adaptei rápido.
Então eu tive que entender que um convênio ele faz muita diferença para uma pessoa, como foi citado aí do convênio médico do programa que teve na sua empresa, né, Lulu? Então isso faz muita diferença para um cidadão comum, um convênio médico, um vale-refeição que faz parte do salário. Então, se a gente for ver ali o desconto e quanto a pessoa tem num VR, num vale-transporte, isso não é complemento, isso faz parte do salário, é o direito de um trabalhador, entendeu? Então, o que eu me via como PJ tendo que arcar com convênio médico, que é um absurdo de caro, é o complemento que a gente chama de um salário que é o convênio, não, é o direito do trabalhador, como eu acho ainda que é o direito de um cidadão ter o convênio médico ou uma assistência de saúde muito boa, entendeu? Tendo que pagar menos. E aí a gente começa a colocar ali, pô, o médico ganha o tanto que o convênio cobra da gente? Não ganha. Então você vai começando a nivelar as profissões. Então acho que essa questão da minha mudança de PJ para CLT, que foi uma diferença que fez aqui dentro da minha casa, isso também pode ter afetado muita gente no mercado quando teve essa mudança. Total. Você falou em algum momento aí, Marral, sobre sentir uma obrigação acadêmica. E aí você sente que é uma obrigação pessoal ou uma obrigação, sei lá, do mercado, que você tem medo de não se recolocar em algum momento? Uma questão sua com você mesmo ou sua, tipo, perante ao que você vê que é cobrado, assim? Quando eu tinha ali por volta de uns 25, 26, eu sentia que isso o mercado pedia e cobrava de mim. Hoje, já com 35, com uma profissão estabelecida, aonde eu cheguei, eu já não vejo que isso faz tanta falta para minha vida profissional, mas para minha vida pessoal faz muita diferença, entendeu? Do que eu vou transparecer para o meu filho em falar, ele virar para mim e falar, pô, pai, mas você não tem uma graduação, você não tem um diploma, beleza, mas eu criei você até agora sem um diploma. Entendeu? Eu vou ter esse argumento para ele ou não? Ou eu vou falar, não, filho, você tem que ter um diploma, o papai alcançou, foi tarde, mas você vai ter que estudar, porque ele chegando com esse papo aí, eu imagino, eu já velho ali, ele com 18, falando, pô, pai, eu preciso mesmo fazer faculdade? Pô, filho, você precisa, o papai fez, você vai ter que fazer, entendeu? Porque o mercado, ele sendo novo, vai cobrar dele, não vai cobrar de mim com 40, 45, entendeu? Mas vai cobrar dele com 18, 19 anos. Sim, aí entra a E mais parada uma vez a gente se moldando pela sociedade, né, Marral? É isso, cara, é isso. A gente se molda e a gente tem que oferecer para a sociedade e para o mercado o que é exigência. Mas assim, é uma exigência por quê? E aí eu me coloquei várias vezes numa linha tênue de saber, pô, eu sei fazer, mas o mercado não me aceita porque eu não tenho como comprovar. Eu só consigo comprovar se eu estiver dentro executando. O mercado não vai me olhar se eu não estiver credenciado para fazer tal função. Isso é foda. Isso é foda. Na minha família, isso é bem diferente também, porque, por exemplo, o meu pai não teve nenhuma formação, minha mãe teve uma formação superior, mas o meu pai não, o meu irmão mais velho também não, e o meu irmão mais velho, apesar de não ter tido uma formação acadêmica, né, um diploma, ele é o cara mais genial que eu conheço. Ele é o cara que transforma onde ele põe a mão em negócio. Ele faz as coisas acontecerem. Claro, tem a sua insegurança em alguns momentos em relação à manutenção das necessidades. Agora não mais, mas já passou por momentos assim. E aí é onde eu me questiono. Você falou, né, Marral, da questão de o que você vai falar para o seu filho, o que você vai cobrar do seu filho. Eu já tento enxergar um pouquinho diferente, porque a formação, mais uma vez, ela é importante para algumas conquistas, para algumas comprovações, mas isso não faz a pessoa. E aí, ela trabalha para quê? Ela se forma para quê? Para ter exclusivamente um diploma? Né? Então, eu me faço esses questionamentos você se forma para quê?
Você se forma, e aí hoje em dia eu vejo muitas pessoas, na verdade já há algum tempo, e aí volta a questão de um problema educacional, a gente vê que as formações hoje em dia, elas não, pelo menos dentro das universidades, elas não são feitas para abordar as necessidades da nossa sociedade atual. Então, assim, ela te dá uma formação básica de conceitos de 1855 e que, tudo bem, a história é importante, como a gente chegou até aqui, para a gente ter essas obras civis super rebuscadas. Pô, isso é legal, bacana. Só que, assim, que fundamento que, em geral, as formações acadêmicas têm dado para você conseguir aplicar na realidade o que você estudou. E aí você vê muita desmotivação dos jovens, não só em relação ao estudo, mas em relação ao mercado de trabalho, relacionado a isso. Pô, eu estudei mó tempão na escola e eu não vi nada na escola que me trouxesse, claro, dá uma base para você, para te ensinar a raciocinar de formas diferentes diante de uma situação, mas não te traz formas de pensar para a sociedade atual. Então, hoje eu vejo a educação começando a engatinhar nesse sentido, a ensinar coisas para as crianças, já desde da fase básica, assim, ensinar coisas para as crianças que elas vão precisar, educação financeira, ensinar sobre sociedade, sobre convívio em sociedade, sobre respeito, sobre o ser humano em si. Então, eu vejo tendo esse movimento e que eu acho que isso é muito mais produtivo para a formação de pessoas e, com isso, elas conseguirem desenvolver habilidades e ter o seu trabalho atrelado ao que é importante para eles, ao porquê de trabalhar, ao porquê de estudar, do que a formação acadêmica em si. Logo, eu que tenho todas as formações que eu comentei. Então, assim, é muito louco como eu enxergo a minha necessidade anterior às minhas formações, a minha necessidade agora e o que eu penso de futuro para as minhas próximas gerações, sabe? Sim, eu acho que tem uma questão, é muito complexo isso, porque é isso, né? Depende da história de vida de cada um. Quando você se vê numa profissão que você ganha pouco, que você é pouco remunerado, você vê talvez pessoas que trabalham igual ou menos que você, mas que tem uma formação e que ganham mais, você vai falar, porra, eu vou fazer essa porra mesmo que eu não gosto. Eu vou ter esse título para ganhar R$ 2.000 a mais, para ter um VR mais robusto, porque faz parte da sua história, né? Então você vê que você foi penalizado ali um bom tempo por você não ter acesso, né? Às vezes você não teve condições de fazer faculdade, às vezes os pais não incentivaram, porque a gente sabe que se a gente vai voltando para trás, né? A geração dos nossos pais, a geração dos pais, a formação era muito mais escassa, né? E como a Ale falou sobre os ciclos, tem muita profissão que está começando a surgir que não tem formação. YouTuber, influencer de não sei o quê, gamer, e a gente não sabe o que o filho do Marral vai ser, se é uma profissão que vai exigir formação, se vai ter formação para aquela profissão, se não vai. Então, assim, eu acho que é uma discussão bastante complexa e é muito bacana ver várias realidades, né? Porque é um pouco, acho que a Ale falou no começo, né? Vai um pouco da nossa história, né? O quanto a gente sofreu e a gente não quer que a próxima geração sofra, né? Se a gente tem ideia de ter filhos ou não, ou o momento que a gente está de vida, né? Para falar sobre aquilo. Eu lembro que em meados de 2019, eu fiz uma viagem, eu tinha acabado de me separar, eu fiz uma viagem no meio do ano, acho que eu troquei bastante com a Lê na época. E foi a primeira vez que eu vi hostel na minha vida, nem sabia o que era hostel. E eu fiquei em hostel com alguns amigos, e aí quando eu ia para os hostels, eu via a galera da recepção, que era a galera rotizeira, paz e amor, que você falava, não, eu tô aqui 2 meses, eu estava lá no Lago Titicaca, vim para o deserto da Atacama, falei, caralho, mano, essa galera conhece o mundo, e eu tô enfornado dentro de uma empresa trabalhando 8 horas por dia. Eu falei, não, tá errado, tem um mundo aqui que eu não conheço, eu vou voltar, vou falar com a minha mãe, falar com meus pais, falar, ó, já era, bicho grilo, vou para o Nordeste e eu vou viver nas praias como voluntário de hostel, e é isso aí, eu vou nessa. Voltei, falei com a minha mãe, falei, ó,
daqui para frente vou morar no Nordeste, falei com meu pai, cuidado, tal, não sei o quê, bababá, presta atenção, faz uma reserva financeira. Falei, não, vi um outro mundo aqui que é isso, a galera faz é um trampo pra caralho, de lavar banheiro, mas, pô, tá conhecendo o mundo e eu tô enfurnado não, aí eu tenho um mês para ficar rodando o mundo, passei 2 dias em cada cidade numa puta correria, porque é o tempo de férias que você tem, você conheceu mais. Falei, não, é isso. E aí eu conversei com um amigo meu, que chama Murilo, e falei para ele. E nesse dia eu chorei muito, porque ele falou, amigo, você fez um recorte social dessas pessoas? Se a galera tem uma renda que os pais bancam, que... Ele falou, se você hoje depende do seu trabalho, porque eu já estava numa cabeça meio que de semi-rico, porra, eu ganho bem, então, se você depende do seu trabalho, você ficar desempregado hoje, sua mãe consegue te bancar durante quanto tempo? Falei, puta, não sei se minha mãe hoje consegue me bancar, eu acho que ela me ajudaria, mas me bancar é pesado. Ele falou, então. Ele falou, é importante você entender isso, você tomar essa decisão. Porque se você toma uma rasteira, se não é o que você quer, você se recuperar, você tem que entender onde você está pisando. E aí ele falou, entender se você é rico para poder tomar essa atitude aí, né? Falei, caralho, será? E aí eu falei, vou esperar 6 meses. E aí eu fui viajar no final do ano, naquele mesmo ano. E aí eu falei, eu vou começar a aprofundar a conversa com essas pessoas. E, invariavelmente, eram pessoas que ou tinham um imóvel em São Paulo, e aí a renda do imóvel dava uma renda ali, ou o pai era dono de não sei o quê, mas rompeu com o pai, ou tem um... Eu falei, velho, é totalmente diferente da minha história, eu ia me estrepar, assim, tipo, não é isso, sabe? E aí me deu fala, peraí, volta a trabalhar, tenta ter mais tempo disponível, essa não é, né? Cuidado. E aí me veio essa parada de tipo, porra, mano, eu tava indo para um lugar que, né, não é por aí. E aí essa parada do propósito, eu já ouvi também que é um privilégio. E aí queria também ouvir da Lei. A Kátia abriu o microfone, se você quiser falar, Ká, sobre Que eu ia essa falar, vivência. referente ao que você acabou de mencionar, a questão das prioridades para cada geração. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida esses tempos atrás, justamente sobre isso, porque para os nossos pais, para os nossos avós, a segurança, a carreira, fazer carreira numa empresa, como a própria Lei colocou do pai dela, é algo que era fundamental, era muito importante. Hoje, para as gerações da nossa geração, um pouco já é um pouco diferente, a gente quer a segurança, mas a gente quer também qualidade de vida. E para as gerações um pouco mais adiante da nossa, eu já percebo que algumas coisas se perdem, assim, em relação à questão de segurança, não se importar muito com isso, e buscar o que me satisfaz no agora. Até muito por conta, eu acredito, eu que venho da área da tecnologia, eu acredito que até muito por conta do imediatismo que a tecnologia proporciona. Hoje, se a gente quer alguma coisa, na minha época a gente sentava, lia a Barça, pesquisava, escrevia, imprimia folhas e folhas para você poder fazer um trabalho. Hoje não. Hoje você quer saber qualquer coisa, em menos de 30 segundos no Google a resposta está lá. Então, esse imediatismo também foi transformando a nossa sociedade de uma forma que hoje as pessoas estão preocupadas com hoje. Eu não sei se eu vou ter o amanhã. Então, as pessoas estão muito preocupadas com hoje, com a satisfação do hoje. E aí a gente acaba vendo em muitas empresas, no caso da empresa que eu trabalho, uma rotatividade, especialmente dos jovens, muito grande. Buscando os novos desafios, não se acostuma, mas assim, aprendi determinada coisa, que era o meu objetivo, não vejo mais porque está aqui, tchau. O que eu acho que é uma troca, um aprendizado entre as gerações muito legal dentro de uma empresa, por exemplo. Porque aí nós e as gerações anteriores que estão mais voltadas, né? A gente que se divide, mas as gerações anteriores que estão mais voltadas para a segurança, a gente aprende muito a valorizar o hoje e a pensar nesses novos desafios com uma mudança mais rápida, e as gerações futuras aprendem um pouco com a nossa que segurança também é importante, ainda que a gente tenha o hoje, ainda que o hoje para eles, a satisfação do hoje ainda seja mais primordial.
Então, eu acho que isso é uma das grandes trocas que a gente tem quando a gente trabalha numa empresa ou no dia a dia com pessoas de gerações diferentes, né? Sim. Sim. E a Kate falou sobre propósito. A Lê, não só para ler, mas queria que ela começasse respondendo. Trabalhar com propósito é um privilégio, na sua visão? Super privilégio, né? Eu tô até pegando carona no que vocês estavam trazendo de gerações. Eu, antes de entrar aqui com o Lu, isso era tema para a gente poder mergulhar também. Tô tomando aqui a liberdade criativa, Lulu, de projetar um slide aqui para eu poder espelhar uma ideia para quem eventualmente puder ver, ou se não, só para poder nortear o que eu vou Pode trazer aqui colocar. Aí só agora. se puder ir falando do slide para quem Oh, estiver ouvindo aqui no podcast. eu vou fazendo a audiodescrição, mas o que eu quero contar para vocês? Lembra que a etimologia da palavra, né, o que se traduz a palavra propósito é colocar à vista, né? E aí, como é que a gente vai colocar à vista de alguém novas possibilidades, pessoas que não têm outras alternativas, em que uma coisa que o Mahal trouxe, que estava muito em linha com o que eu estava dizendo, né, não me levem a mal, longe de mim querer fazer falas elitistas, mas quando citei título, o Mahal trouxe uma outra possibilidade que para mim ficou até melhor, que é credencial, né? Aquilo que te credencia é aquilo que te possibilita entrar, né? Então, se a gente vai em um evento, você recebe a sua credencial, porque aquela credencial te credencia como membro daquele lugar, né? Como membro daquele espaço, né? Então, você pode estar ali, né? Então, a credencial, os títulos, eles são habilitadores, né? Que nos permitem transitar. Só que quando a gente não tem credenciais, né? Como é que eu vou poder ter propósito? Como é que eu vou poder me imaginar fazendo algo que está para além disso daqui, das questões fisiológicas? À esquerda aqui no nosso slide, gente, a gente tem a pirâmide de Maslow. À direita, a gente tem um recorte das gerações. E aí eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês, que é a seguinte. A geração Baby Boomer, que é uma geração ali que pega o fim da guerra mundial, é uma geração que desse pós-guerra, que herda, né, grande parte dos traumas desse pós-guerra, procura o quê? Questões fisiológicas, né? Então, não chega nem a ter uma questão de segurança, porque eu acabei de perder tudo, né? O mundo estava em conflito, né? Então, tudo que eu preciso é garantir o básico: comida, água, abrigo e ter um teto para eu poder morar, que não caia uma bomba na minha cabeça depois, né? Ou que os efeitos dessa guerra, né, para nós como um país que não esteve ali ativamente envolvido, né, não nos prejudique a ponto de que nós aqui dentro não tenhamos essas mesmas possibilidades, né? Só que a geração X, que é a geração que são filhos dos baby boomers, eles frustrados, né, herdando, né, como uma herança, porque a gente vai herdando coisas, né? Eu tive uma crise em 2022, porque eu fui para a Bahia e aí eu passei no Farol da Barra e eu tive a sensação de que eu já estive ali em outras vidas, né? E que eu cheguei por ali. E aí, eu sou uma pessoa não binária, não contei pra vocês, mas isso significa que eu não me identifico nem com gênero masculino, tampouco com feminino, por isso que o Lulu me chama de Ale, né? Porque é um dos pronomes que eu mais utilizo, mas pra mim tanto faz se vai ser se vai ser a Ale ou o Ale, tá? Não tenho preferências. Mas o que que acontece? Quando eu olho pra minha árvore genealógica, eu, por não querer ter filhos biológicos, eu tô encerrando a história de toda a família que me constituiu, né? E aí, quando eu estava na Bahia, passando pelo Farol da Barra, lugar que eu tive um despertar de que eu cheguei por aqui, eu pensei, eu estou encerrando a história de várias pessoas que chegaram por aqui, né? Ou de pessoas que estiveram por aqui. Aí eu fui fazer um teste de DNA para saber de onde eu vim, né? É um teste que permite entender qual que é a composição do seu DNA, né? Enfim, estou citando isso porque o que eu entendi que eu herdei a minha família, ela chegou num lugar onde as pessoas não tiveram possibilidades, né? A minha família, ela chegou no Brasil sem possibilidades.
E eu herdei isso, eu herdei a pobreza, né? Eu herdei a falta de conhecimento, eu herdei a falta de possibilidades, né? E aí, por conta dos caminhos que eu consegui, com a ajuda dos meus pais, já foram progredindo, né, se comparado aos seus antecessores, né, eu consegui sair um pouco dessa camada da segurança, né? Então, o meu pai, ele é a pessoa que tudo para ele é segurança, assim como a minha mãe, né? Então, tudo era segurança. Imagina eu não querer trabalhar na metalúrgica que meu pai trabalhava. Meu pai é o Não chefe, fazer Senai? né? Não fazer Senai, não fazer ETEC, coisa... Assim, seu pai é o chefe da firma. Como é que você não quer trabalhar com seu pai, né? De novo, viés da segurança. Aí falei, vou estudar psicologia. Que já achei isso de psicólogo? Psicólogo não dá dinheiro nenhum, que é um pouco do que a Mara trouxe, né? É ganha dinheiro, não ganha dinheiro, vale alguma coisa, não vale alguma coisa. Assim, foi uma catástrofe para minha família. E ainda mais eu, com 4 anos de psicologia, fui fazer estágio para ganhar R$ 1.400, né? Aí minha família tá falando, tá vendo? R$ 1.400 estágio não vale nada, né? Porque eles também não conseguiam entender que ali era o pedágio, né? Era o começo e que isso poderia, né, ganhar proporções muito diferentes, né? Com a ascensão dentro de uma organização. E eu estou falando de um lugar mais tradicional, né? Que é uma empresa. Mas a geração aqui Y, ela que já herda as questões da segurança, a gente começa a observar o quê? Aqueles indivíduos que trabalham para construir as casas, né? Então, as casas dessas pessoas geralmente são os sobrados, né? Então, as pessoas que têm horror, inclusive, geralmente, apartamento, né? Que apartamento é muito pequeno, não dá para criar os filhos, não dá para criar os netos, não dá para criar os bichos, né? Mas que são essas pessoas que já romperam um pouco com os paradigmas da segurança e começam a se abrir um pouco mais com os paradigmas da socialização, né? Então, o meu trabalho, ele serve para que eu tenha um lar, né, um lugar para me chamar de casa, em que eu possa reunir as pessoas que eu gosto, né? E aí, como a minha família, gente, eu nunca fui no cinema com os meus pais. Esse é um tema que eu preciso resolver em 2024, levar meus pais no cinema, né? Porque o rolê familiar é ir para casa de alguém, né? E aí você vai falar para minha mãe, mãe, vamos num restaurante bacana? Ela me pergunta se vai ter salada, tipo, mãe, mas é um restaurante italiano. Ah, mas não vem salada, não vem arroz, não vem feijão, né? Então, que é como ela se habituou, né? Então, é um pouco disso, né? A geração Z já é uma geração que vem daquela era que eu falei para vocês, da competitividade, que a gente começa a dizer que se você percorre esse caminho que a Kate trouxe, que o Mahal trouxe, da certificação ou da experiência, de você saber fazer alguma coisa, de você ter habilidade com alguma coisa e você conseguir converter isso em ganhos, como é o caso do PJ, né, que ele ali pela sua habilidade, ele consegue vender um serviço, né? Se você cria, você conquista essas certificações voltadas à universidade, isso te entende-se que você conhece de determinados assuntos, né? Essa galera aqui da geração Z começa a ligar para essa pirâmide, para essa etapa da pirâmide aqui, que é da estima. Porque quando entra dentro da empresa ou quando tem um CNPJ tem nome, né? E esse nome tem um valor, o seu serviço tem um valor, né? Veja bem. E aí o meu serviço é diferente do outro, então isso já vira elementos de estima, né? E na empresa, quando você cresce hierarquicamente, os nomes começam a mudar. E nós, como um país que consome muito dos Estados Unidos, a gente começa a dar, inclusive, nomenclaturas para os cargos super sofisticadas, né? Então, o que eu hoje faço, eu sou RH. Mas no mercado, o que eu faço é Human Resources Business Partner, né? Ou se eu quiser falar de uma forma mais curta, eu vou falar que eu sou HRBP. Aí, né, Ale? Né? Hã? Já aumentou o salário já na Já- nomenclatura. Já aumentou. Agora você me pergunta, na real, eu trabalho há 5 anos, o meu pai fala, meu filho é business partners, né? A minha mãe fala, ai, sei lá, meu filho fez psicologia. A minha avó diz que eu sou chefe de empresa. Eu acho que, né? Então, assim,
esses elementos, né, essas outras credenciais começam a ser mais importantes, né? E aí quando a gente chega nessa geração alfa, né, que é o que a KT trouxe para a gente dessa geração nativo digital, eles querem estilo de vida, eles querem realizações pessoais, né? Segurança, eu não tô nem aí para segurança, eu quero, que nem o Lulu falou, eu quero viver. Eu vejo no TikTok que dá para viver empreendendo o sendo voluntário em como é que é, Lulu? O Eu quê? ia falar Airbnb, mas não é Airbnb, hostel. Em hostel, porque eu vi no TikTok, dá para ser. E aí essa geração, que ela precisa de ajuda, que a gente tem entendido, eu não estou querendo aqui ser preconceituosa com essa geração, é ajudá-los a entender que aquilo que eles veem na rede social, que hoje é a verdade deles, por vezes não está ancorada nisso que o Lulu trouxe. Porque a rede social, ela existe para mostrar o que é bonito, né? E quando o Lulu cita o que ele viu lá das pessoas do hostel, ele viu a parte bonita, né? Porque a parte feia que ele viu é a diferença social, né? Que as pessoas que estavam ali eram herdeiras, ou que tinham nomes, tinham posses, etc e tal. Mas a realidade, ela é diferente. Né? Então o Maslow vai nos ajudar a dizer o seguinte: por que é difícil falar de propósito? Por que o propósito é um privilégio? Porque dependendo de onde você está nesse mapa geracional, você ainda pode trabalhar para sanar questões fisiológicas. A minha questão é teto, etc e tal. Porque o propósito para essa abordagem aqui do Maslow, gente, é a realização pessoal, que é quando você não só trabalha para ganhar dinheiro, mas você trabalha com algo que você gosta. Eu vou citar o meu pai como um exemplo, né? Meu pai trabalha 35 anos no mesmo lugar e ele ama o que ele faz, né? Você tira o trabalho do meu pai, ele ama dizer que ele é líder, que ele desenvolve pessoas, né? Que ele resolve problemas, que ele é criativo, que a empresa precisa dele, né? Ele foi mandado embora dessa empresa, foi recontratado como terceiro, então ele vivenciou esse lugar do eu fui descartado, eu fui só um número, eu fui o último a pagar as lâmpadas dessa empresa quando ela quase veio a falir, depois me chamaram de novo, então ele viveu o amor e o ódio. Então, o propósito é sim um privilégio por conta disso que eu estou falando para vocês, porque dependendo do nosso mapa geracional ou do despertar que acontece com a gente em determinado momento, eu não consigo, eu estava até falando para o Lulu antes, eu não quis preparar um material e seguir falando meu material, porque eu fiquei com receio, às vezes, desse material parecer um pouco elitista, né? Que dizer que a gente trabalha e que propósito é lindo demais e encontra o seu propósito, né? Por que não? Tinha certeza que eu poderia encontrar vários relatos aqui e como também surgiu aqui nos exemplos, a depender do seu momento de vida, você consegue entender o seu trabalho está direcionando o quê? Mas o que eu gostaria de resgatar e colocar para vocês é que o trabalho socialmente, ele nos dignifica, né? Que acho que é um pouco do que o Mahal trouxe quando ele se coloca. Estou usando esses exemplos que surgiram aqui, tá, gente? Mas eu achei importante que é o que o meu filho vai ver de mim, né? Nesse lugar do exemplo. Ele vai ver que o meu trabalho dignificou o nosso lar e dignificou a criação dele, né? Possibilitou oportunidades que às vezes nem eu mesmo tive, mas por conta do meu trabalho você teve. Então o trabalho ele dignifica, na minha concepção, né, profissional, ele forma parte de quem nós somos, porque, de novo, olhando para a história que a gente espelha lá do passado, aquilo que você faz no dia a dia também conta sobre quem você é. O ponto de preocupação que a gente tem que se ater é: a minha vida está condicionada só para isso? E aí tem um exercício chamado roda da vida, né? Eu não sei se vocês já viram uma roda da vida. Vocês já viram a roda da vida, gente? Esse exercício roda da vida? Pode trazer aqui. Já. Eu vou até incluir então aqui no material, porque eu vou fazer isso de forma orgânica, porque também quem sabe faz ao vivo, né, povo? Então, o que é a roda da vida? A roda da vida é esse espaço, e para quem está nos escutando e não está nos vendo, deixa eu só deixar isso aqui melhor, peraí. É um exercício que vai dizer o seguinte: é uma roda, então é um círculo, e esse círculo é como se fosse uma pizza, ele tem algumas divisões, e cada fatia dessa pizza representa uma área da sua vida. Então, quando a gente fala desse campo do trabalho, deixa eu ver se está projetando bonitinho para todo mundo. Como é que funciona? Trabalho para quê? Né? Eu posso trabalhar para habilitar o meu lado
profissional. Então, eu vou buscar entender como eu contribuo com a sociedade, com o meu trabalho, com a minha força de trabalho. Eu vou trabalhar para ampliar os meus recursos financeiros, ou eu vou trabalhar para eu me realizar, porque eu entendi, né, o proponério que me coloquei à vista, que eu existo para transformar as organizações, porque eu sou psicólogo, etc e tal, e lá, 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 lá. Isso também é bonito, tá? Porque uma das coisas que a gente diz nas empresas é o seguinte: eu te dou um salário, o físico, né, o fixo, mas tem um salário emocional, né? Qual que é o custo que o seu dia a dia te traz para fazer valer o que você ganha ao final do mês, né? Isso também pode ser propósito, né? Posso pegar o gancho, Ale? Acho que Claro. isso que você está trazendo é muito importante quando a gente fala também de nova geração, quando a gente fala desse neoliberalismo que meio que, né, se pulverizou como a uberização das coisas. Então, muitas discussões sobre entregadores, né, de iFood, sobre Uber, enfim, acho que é a uberização mesmo. E aí, às vezes, essa conta, a emocional, até por conta que ainda a gente tem muitos tabus com questão de terapia, com questão do quanto a conta emocional ela precisa, né, estar na conta. O meu terapeuta sempre me fala, tudo tem um custo, nem que seja emocional, e você precisa olhar para isso. Então, é uma questão também desse novo mundo, né, de possibilidades, que tem um gasto emocional que às vezes não é olhado, que não é colocado na conta. Então, eu tenho o meu trabalho livre, muito melhor do que eu estar numa fábrica. Aí você vai ver a pessoa está trabalhando 14 horas por dia para poder ter um salário X, para poder o quê? Aí entender qual que é aí talvez entre o propósito, o momento de vida, para comprar um iPhone, mas que tá, será que essa conta vai fechar no final, né? Então, acho que entender essa conta emocional, entender um pouco do momento de vida que você está, para onde você quer ir, é importante para você não cair nessas armadilhas que às vezes você pode cair. Hoje a gente tem um mundo com muitas possibilidades, né? Acho que a gente olha, sei lá, TV. Eu tô já tiozão, né, falando, mas tipo, na época que eu olhava a TV, era a TV aberta e você se adequava ao horário. Porra, eu quero assistir uma parada, eu tenho que ver quando que vai sair lá na Globo, qual que é o horário, eu tenho que estar em casa. Hoje, irmão, eu abro o YouTube e vejo o que eu quero ver na hora que eu quero ver. Eu abro, aí tem os streamings, aí você passa mais tempo pensando no filme que você vai assistir do que assistindo o próprio filme, enfim. Esse mundo de possibilidades também nos dá uma armadilha que se a gente não colocar o que você está trazendo da conta emocional das coisas, às vezes a gente está numa roda que não é a roda da vida, é a roda do ratinho, que você corre, 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 corre e não sai do lugar, que você está trabalhando 14 horas porque você tem que garantir o bagulho da família, tal, só que aí você nem está presente, como você falou do seu pai, eu vou pegar esse exemplo, na família, porque essa conta está fechando, né? Não só financeira, porque o financeiro é a nossa base, mas como que... E aí, acho que a questão da pirâmide é isso, consegui respirar, vou retomar aqui, talvez eu abra mão disso daqui para poder viver outra coisa. Manda, Marral. Não queria trazer coisas pessoais aqui, mas você sempre falou isso para mim de, será que o trabalho está te colocando numa roda que você não consegue sair dele e o trabalho esconde as coisas que você gostaria de fazer, mas você também se esconde atrás do trabalho? Então, assim, hoje eu acho que da fase e a geração que a gente vive, porque eu sempre coloco a gente numa geração para trás, né? Porque se a gente se colocar uma geração para frente, a gente vai se espelhar muito nos nossos pais. Então vamos nos colocar assim, pedindo nesse momento para a gente colocar na geração que vai vir, e eu vou me colocar na geração do meu filho. Eu vendo o que eu faço por ele, ele vai falar isso que você falou. Ele não vai me ver em casa, entendeu? Para quê? Para eu poder suprir uma coisa que eu sei que se eu não fizer através do trabalho, eu não vou conseguir proporcionar para ele. Daí entra a questão de, tipo, vendo aqui um pouquinho da roda da vida.
qualidade de vida, o que eu quero oferecer para mim? Relacionamento, o que eu quero oferecer para minha família? A realização pessoal e profissional. Então, é aquela parada. Mesmo a gente não querendo ser o ratinho, a gente sempre vai ficar balançando ali a roda e a gente hoje fala, não, hoje eu não vou trabalhar tanto, mas amanhã você vai ter que suprir o que você não trabalhou lá atrás, entendeu? Então, a questão da roda da vida é muito isso, e eu vejo algumas questões hoje eu trabalho para poder proporcionar um pouco de qualidade de vida no meu relacionamento e no meu lado pessoal. Só que eu sempre vou estar dependendo do profissional, porque eu não sou um empreendedor renomado, eu não sou o cara que tem um negócio próprio que vai expandir e vou ter gente dependendo de mim. Hoje eu tenho algumas questões que dependem de mim. E aí, só voltando um pouquinho no que a Ale falou, às vezes a nossa alegria é poder comprar uma picanha e comer na casa da família. E Sim. Não é sair de casa e ir para um restaurante, entendeu? Então, desculpa se eu estiver me alongando, a qualidade de vida que eu hoje não tenho é o que eu quero proporcionar para a minha geração de trás. É por isso que eu acho que a gente vira muito refém do nosso lado profissional e acaba deixando o pessoal de lado. E isso acaba com o relacionamento, você não tem qualidade de vida porque você não consegue dar um treino e cuidar da sua saúde, aí você acaba descontando na bebida no final de semana, que acaba virando uma realização pessoal. Então, se alguém tiver um trabalho que proporcione qualidade de vida, realização pessoal, acho que não tem problema nenhum se apegar demais, mas você também não pode virar refém disso. Sim, e para mim o principal é o despertar da consciência. Eu falo isso muito em terapia, né, nos atendimentos, que às vezes você até saiu da pirâmide de Maslow, você passou para um outro patamar, vamos ver. Às vezes, quando você para olhar a vida, dados e fatos, remuneração, casa que você você saiu, mas o comportamento é o mais difícil de mudar. Tem pessoas que eu atendo que já não estão mais no básico, mas trabalham como se estivessem no básico, porque, se eu perder o emprego, fudeu. Pera, quanto você ganha por mês? Você já tem uma casa própria? Sua esposa trabalha também? Seus filhos já estão na faculdade, na escola? Você já pagou a escola no ano todo? Peraí, calma, respira. Porque o mais difícil é você mudar o comportamento, porque se você viveu grande parte da sua vida nesse estágio né, tal, e também a referência que a gente tem é os nossos pais, né? A maioria das pessoas aqui são da geração Y aqui, né? Pelo que eu conheço, temos algumas pessoas da geração X que eu acho que isso se multiplica. O que eu vi minha mãe fazer, que possivelmente você viu seu pai fazer, que a Lê já falou que viu o pai dela fazer, é trabalhar para um cacete. Trabalhar. Então, você tem essa referência, você vive nisso. É muito difícil você mudar um pouco do seu comportamento e de falar, peraí, onde que eu vou colocar um peso maior ou um peso menor? Porque, às vezes, a pirâmide já não é mais a fisiológica, você já passou. Só que a gente entender que a gente já passou e que é permitido para a gente poder olhar para outras coisas é muito difícil, principalmente quando a gente fala de recorte social, recorte racial, que é isso, né? Tipo, você também vendo seus semelhantes em que lugar? Você está vendo seus semelhantes ali num lugar subemprego, tal, você fala, não quero voltar para lá, então tem que ralar para caralho. Então tem vários recortes que eu acho que vão atravessando esse olhar, né, de tipo, não posso vacilar, tipo, eu não posso vacilar, então eu vou manter nesse lugar. Eu vou só encerrar aqui a gravação, porque eu tinha até esquecido. Então, a galera que está acompanhando a gente aqui no podcast, sintam-se convidadas para participar do nosso próximo encontro, porque as trocas acontecem aqui, é muito bacana ouvir, agradeço todo mundo que está desprendendo tempo e energia aí ouvindo as trocas, mas se puderem estar presentes, vocês veem que a coisa acontece aqui no online e no ao vivo. Então, fiquem bem e até o próximo episódio. Vou parar a gravação por aqui e a gente mantém